Em transmissão ao vivo, a deputada federal Bia Kicis abordou recentes medidas do STF, fez uma advertência no que concerne ao PL da censura, comentou novas investidas autoritárias contra a Bárbara do canal Te Atualizei, expôs reações legislativas com a finalidade de criminalizar atos de censura e desabafou a respeito da inação do Senado diante de violações à Constituição Federal. A deputada apontou que o STF derrubou o indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao então deputado Daniel Silveira, alterando jurisprudência anterior do próprio tribunal e contra o texto constitucional. Ela disse: "Não resta mais dúvida nenhuma de que a Constituição foi rasgada e a lei está sendo aplicada para beneficiar aliados do Lula." Ela apontou que STF e STJ são extremamente garantistas para bandidos, mas não há sequer devido processo legal para conservadores. Bia Kicis disse: "Quando se trata de Bolsonaro e seus aliados, já existe um forte propósito e o julgamento é feito de acordo com a capa do processo." A deputada acrescentou: "É uma coisa gravíssima isso que aconteceu e jamais poderia ter acontecido. Foi uma outra violação à separação dos poderes. Juridicamente, não há mais separação dos poderes." Respondendo a questionamentos, Bia Kicis disse: "O único meio de ação eficaz a essa altura seria o Senado fazer o seu papel." Lembrando que há muitos pedidos de impeachment parados no Senado. Bia Kicis explicou que os deputados utilizam as armas que estão disponíveis para eles, promovendo CPIs e propondo legislação. A deputada mencionou o projeto de lei anti-censura, proposto por 57 deputados, que pretende incluir na lei de abuso de autoridade novos artigos para tipificar como abuso de autoridade a censura e o confisco de plataforma. A deputada mencionou os atos de Alexandre de Moraes contra as plataformas Telegram e Google. Bia Kicis falou também sobre a audiência pública na Câmara sobre a institucionalização da censura. Ela apontou que, logo após a audiência pública, os vídeos da influenciadora Bárbara, do canal Te Atualizei, foram banidos no Brasil. A deputada disse: "O cerco vai se fechando e o mais impressionante é que o YouTube, que também pode sofrer censura por parte do Alexandre de Moraes, ele próprio está fazendo essa censura com os vídeos da Bárbara." Então, lembrar que quando Alexandre mandou o Telegram publicar uma mensagem contrária à que eles haviam publicado, ele também criou uma multa para quem usasse VPN. O cerco vai se fechando e a gente tem que lutar para reagir. A deputada afirmou: "E a gente tem lutado. Se a gente vivesse numa democracia com separação de poderes, com respeito à separação de poderes, o que a gente tem denunciado em plenário já seria suficiente para derrubar um governo. Mas, como disse o Fiuza, a palavra tem força quando você vive em um sistema democrático." A deputada mencionou ainda o mecanismo de checagem de fatos feita pelos usuários do Twitter, que já começou a mostrar as fake news do governo Lula e de seus apoiadores, substituindo as entidades que faziam a suposta checagem de fatos. Bia Kicis ironizou a revolta de jornalistas e influenciadores da extrema esquerda por perderem seu selinho de verificação no aplicativo. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 22 meses de trabalho do jornal
estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olha só, mas tem uma coisa assim muito mais grave do que isso. O STF derrubou o indulto concedido pelo então presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado, ao então deputado Daniel Silveira, em abril do ano passado. A conclusão do julgamento da corte ocorreu na quarta-feira, ela já havia formado maioria antes, então a gente já sabia que isso iria acontecer. Só 2 ministros votaram contra, que foram o Cássio Nunes Marques e o André, né? Todos os outros votaram pela derrubada do indulto. A maioria dos ministros entendeu que a graça concedida por Bolsonaro foi inconstitucional, tá, gente? Sendo que a Constituição diz que é prerrogativa do presidente da República, tá? E outros casos de indulto que foram concedidos e questionados pelo STF, o STF entendeu, né, por sua maioria, que era prerrogativa do presidente da República e que o Supremo não poderia alterar o resultado, tá? Então, assim, eles disseram que por ele ser amigo, né, pelo deputado ser amigo do presidente, gente, assim, inventam qualquer justificativa que não está na Constituição. Então, eu acho que não resta mais dúvida nenhuma, né, gente, de que a Constituição já foi rasgada, que a lei tem sido aplicada para beneficiar, né, os aliados do Lula, né? Enquanto isso, bandidos sendo soltos, né? O STF e o STJ são extremamente garantistas para bandidos, soltam bandidos, liberam bens de bandidos, como eles têm feito, né? Então, assim, é muito duro a gente ver, né, que quando se trata do Bolsonaro e seus aliados, né, já existe um forte propósito, né? E o julgamento é feito de acordo com a capa do processo, né? Então, é uma coisa, assim, gravíssima, né? Gravíssima isso que aconteceu. Jamais poderia ter acontecido, né? Jamais poderia ter acontecido. Não existe mais. Foi uma outra violação à separação dos poderes. Então, falando assim, juridicamente, né? Não há mais separação dos poderes, não há mais separação e harmonia entre os poderes. Tem gente falando, tudo que você está falando a gente já sabe, é verdade, né? Porque eu estou fazendo uma retrospectiva da semana, estou falando tudo que já aconteceu e aqui a gente comenta. Esse é o objetivo, a gente comentar os fatos da semana, tá? E o fato de você saber e eu saber não muda, o fato de que nós estamos lutando, mas nós temos poucos meios de ação, porque o único meio de ação eficaz a essa altura seria
o Senado fazer o seu papel, né? O Senado fazer o seu papel. E existem vários pedidos de impeachment que estão parados no Senado, né? Pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, contra outros ministros, e eles estão parados. As outras medidas que nós podemos fazer são as CPI, CPMI, CPI de abuso de poder, tudo isso nós estamos lutando para fazer com as armas que a gente tem, os meios de ação que a gente tem. Porque, infelizmente, parlamentar, né, não tem varinha de condão, né? Muitas vezes ficam cobrando da gente, vocês só falam. A nossa arma ainda é falar, votar leis, né, propor projetos de decreto legislativo para derrubar as medidas ilegais do executivo, e o resto a gente vai fazer, né, que são projetos, PECs, emenda, proposta de emenda, Constituição. Infelizmente tudo isso não é a jato, tudo isso tem um tempo e demora, né? Infelizmente. O governo brasileiro gastou 6,6 milhões de reais para bancar a viagem de Lula e de sua comitiva à China e aos Emirados Árabes entre os dias 12 e 15 de abril, né? Isso foi publicado agora. Só de hospedagem, a comitiva brasileira torrou 3,2 milhões. Para transportar os convidados de Lula, foram gastos 1,3 milhão com aluguel de carros. Para contratar os intérpretes, o governo federal pagou cerca de 500 mil reais. Os gastos da viagem do presidente foram divulgados pelo site Poder 360 e foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. Os valores não incluem o traslado aéreo. Os voos foram bancados pela Força Aérea Brasileira, né? As despesas foram maiores na China, onde houve desembolso de 5,4 milhões. É isso, gente, é uma loucura o tamanho das comitivas. Olha, 73 pessoas que acompanharam a viagem, e a gente sabe que dentre elas, né, estava o João Pedro Stedley, um dos líderes do Movimento Sem Terra, o cara que está ameaçando o tempo todo, dizendo que vai invadir mesmo, e dizendo que o governo está tímido, que eles vão aumentar a pressão. Então, um sujeito como esse, que lidera um movimento que comete crimes, tá lá na comitiva. Isso a oposição está fazendo o quê? A oposição está fazendo a CPI da invasão de terras, tá? Além de termos também conseguido as assinaturas para a CPMI dos atos do dia 8, e essa será aberta, pelo que eu estou acompanhando, na quarta-feira, dia 17. Na quinta-feira, dia 11 de maio, o relator do Marco Legal dos Games, senador Irajá Filho, diz que o governo Lula e o Senado devem anunciar o pagamento de um imposto extra para a indústria dos jogos eletrônicos atuar no Brasil, depois da sua regulação. Essa declaração do senador foi dada em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. A taxa, que já está sendo discutida com a Receita, é similar ao que o governo já estuda para segmento de jogos de azar. O texto do PL 2796 de 2021, que está em fase de elaboração, engloba a indústria de jogos eletrônicos de fantasia. O relator argumenta que a regulamentação trará mais movimentação à indústria. A projeção, tanto do governo federal quanto do setor privado, é de um crescimento vertiginoso da área após a criação de um marco legal. Só em 2022, os jogos de fantasia movimentaram 70 milhões no Brasil e geraram 5 mil empregos diretos. Com os jogos eletrônicos, a movimentação foi de 10 bilhões no ano passado, com a geração de 12 mil vagas diretas. Se aplicada a alíquota de 15%, o governo Lula espera arrecadar anualmente aproximadamente 6 bilhões com o tributo do setor. Gente, isso é um absurdo, né? O governo Bolsonaro reduziu, né, taxas e incentivou os jogos eletrônicos, né? Tá aí, o governo Lula, que durante a campanha, né, o Lula fingiu que apoiava, né, os jogos eletrônicos, tá aí querendo taxar
fortemente os jogos eletrônicos. Gente, um grupo de 57 deputados, dentre eles eu, né, protocolou na Câmara o projeto de lei 2501 de 2023. Esse PL da oposição acrescenta na lei de abuso de autoridades, que é a lei 13869 de 2019, 2 artigos para tornar crimes a censura e o confisco de plataformas, tá? Diz o texto do projeto, a ser incorporado na lei de abuso de autoridade, abre aspas, determinar a retirada ou alteração de conteúdos, publicações e manifestações de cunho político ou ideológico dispostas em propriedade privada própria ou de terceiros consensuais em meio digital ou físico. Já o crime de confisco de plataforma é definido como determinar a suspensão, proibição ou embaraço à atividade de plataformas digitais em virtude de conteúdos publicados e manifestações de cunho político ou ideológico. Em ambos os casos, a pena é de 1 ano e 4 meses de detenção, e os agentes que cumprem a ordem legal para censurar ou suspender plataforma incorrem na mesma forma. Esse PL também tipifica, né, na lei de crime de responsabilidade, que é a lei do impeachment, né, como causa para perda de mandato. Na justificativa, né, a gente cita a decisão do Alexandre de Moraes, que não só censurou o Telegram, né, como ainda mandou o Telegram publicar uma mensagem que é o pensamento do ministro Alexandre de Moraes e não o pensamento da plataforma, né, teve que publicar. Vocês lembram um texto dizendo por ordem do Supremo Tribunal Federal, né, eles diziam que a mensagem que eles haviam mandado era imoral, era ilegal, vocês lembram disso, né? Então chegamos a esse cúmulo, não só a censura e ameaça de suspensão, como a plataforma ser obrigada a publicar uma opinião oposta à que ela tem. Isso, gente, eu nunca tinha visto. Não é? Isso é um absurdo, gente. Então, e a decisão do Google, né, que há 2 semanas, que por ação do governo foi obrigado a retirar do ar também um posicionamento seu, que por ação do governo foi obrigado a retirar do ar e a responder a processo administrativo instaurado na Secretaria Nacional do Consumidor, né? E agora a PGR mandou abrir investigação contra o Google e o Telegram. Gente, é assustador. E o que a gente sabe é que nada impede que essas plataformas deixem o Brasil, né? Porque elas faturam bilhões por ano e o Brasil corresponde, acho que a 2,5%, 3%, alguma coisa desse faturamento. Então, realmente, a ter que correr o risco de tantas multas, de tantas obrigações, nada impede que essas plataformas simplesmente deixem o Brasil. Bom, nós estamos lutando, né? Nós estamos lutando para aprovar, né, esse projeto de lei que vai tipificar como crime essa censura, tá? A iniciativa foi do deputado Gilson do Novo e 57 deputados assinamos. Esperamos que vá para frente essa iniciativa. A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para debater medidas implementadas pelo Poder Judiciário para restringir o direito à liberdade de expressão. O pedido da audiência foi feito pelo deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, que criticou medidas como a proibição de conteúdos considerados ofensivos, a censura de plataforma e temas considerados inadequados e a proibição de veículos de comunicação de transmitir determinados assuntos. Participaram da audiência o jornalista Rodrigo Constantino, a Ana Paula Henkel, que é a Ana do vôlei, né? O Paulo Figueiredo e a comentarista Bárbara De Stefani, que é a Bárbara Te Atualizei. O YouTube baniu do país todos os vídeos do canal Te Atualizei, da influenciadora Bárbara, né? Logo depois, por coincidência, né?
logo após a participação dela nessa audiência pública. Então ela falou, abre aspas, incrivelmente, após a minha participação na comissão que discutia a censura, todos os meus vídeos foram banidos do Brasil. Agora sim é impossível assistir meus vídeos no Brasil. Simplesmente não tem a quem recorrer, disse Bárbara. Gente, o cerco vai se fechando e o mais impressionante é que o YouTube, né, que também, né, pode sofrer, né, censura por parte do Alexandre de Moraes, e lá atrás o YouTube se recusou, né, ele questionou as atitudes do Alexandre de Moraes, né, chamou de censura, ele próprio está fazendo, né, essa censura com os vídeos da Bárbara. E vamos lembrar que quando o Alexandre mandou o Telegram fazer publicar uma mensagem contrária à que eles tinham publicado, eles também disse, né, que aplicaria multa de 100 mil por hora para quem usasse VPN para acessar o Telegram. Então, assim, o cerco vai se fechando e é por isso que a gente precisa, né, reagir como dá ainda, né, e a gente tem lutado, gente. Tenho falado para vocês que a gente tem lutado muito, né, os parlamentares. Se a gente vivesse numa democracia com separação dos poderes, né, com respeito às funções institucionais de cada poder, o que a gente tem denunciado do plenário já seria suficiente para derrubar um governo. Mas, como disse o Fiuza, né, você falar, você usar da palavra, isso tem muita força, a palavra tem poder e tem força quando você vive num sistema democrático, né? Sexta-feira, olha só, sexta-feira, dia 12 de maio, o Brasil atingiu o menor nível de desigualdade social em 2022. Isso foi publicado na sexta-feira, dia 12 de maio. O Brasil atingiu o menor nível de desigualdade social em 2022. O relatório foi divulgado pelo IBGE. Os dados referentes à desigualdade social no país são mensurados pelo IBGE por meio do indicador que recebe o nome de índice de Gini. De acordo com a metodologia, o índice caiu para 0,518 no ano passado, depois de fechar 2021, 0,544. Quanto menor o valor, menor a desigualdade. E isso, gente, aconteceu no governo Bolsonaro, tá? E aí, né? Olha só, todos os índices positivos, né, para a economia, todos são do governo Bolsonaro. Os índices do governo Lula são desastrosos. Só que o Choquei, que é uma página de esquerda, deu crédito ao Lula, né? O Choquei diz que foi no governo Lula que teve essa diminuição da desigualdade, tá? Como resultado, o perfil foi denunciado no Twitter pela disseminação de fake news. A postagem foi excluída das redes na sequência. É importante dizer que o Twitter, gente, ele está permitindo agora uma checagem de fatos feita pelos usuários do Twitter. Então é o povo. E o Elon Musk tem falado, dado entrevistas, dizendo que ele quer que o povo possa falar. O povo possa fazer a checagem. E não, né, meia dúzia aí de veículos, né, que são tendenciosos, tá? Então, assim, a esquerda tá muito braba, eles ficam xingando o Elon Musk, né? Porque agora é o povo que vai lá e faz a checagem e o Twitter leva em consideração. Obrigada por ter votado em mim. Tô vendo aqui Vinei Rodrigues, obrigada aí pelo seu voto. Então, gente, olha só, o Twitter, ele é atacado pela esquerda, que tem ódio.
Inclusive, o Elon Musk, né, além de denunciar, né, esse viés, essa censura que havia antes no Twitter, ele acabou com aquela verificaçãozinha, o selinho de verificação automático, né, para as celebridades que acham que são melhores que os outros, né, e colocou pago. Então eu fui lá e paguei. Eu fui lá e paguei o selinho azul para eu poder editar vídeo, usar vídeo mais longo, para ter a minha identificação ali clara, né, conferida. E a gente assistiu o quê? Esse povo, tipo Felipe Neto, esse povo todo que prega a igualdade, que adora o socialismo, estribuchar, ficar nervosinho, dizer que era um absurdo. Vários jornalistas disseram que era um absurdo, todos de esquerda, né? Perder o selinho de verificação. Gente, é só pagar. Por que vocês acham que vocês são melhores que os outros? E aí o Elon Musk falou isso também. Essas pessoas acham que estão acima dos outros. Elas não querem se sentir iguais às pessoas comuns. Elas acham que são especiais. Então elas têm que ter privilégios, né? Então é igualdade para os outros, é socialismo para os outros, mas para elas, privilégios. Então isso, parabéns Elon Musk, né? Porque essas medidas que você está fazendo vão desmascarando esse povo, né? Essas pessoas que acham que tem sangue azul correndo nas veias. É impressionante isso.